Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. A fé na sua obra redentora. E essa fé é um dom de Deus. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a prova daquilo que se não vê. É o firme fundamento das coisas que você espera, mas ela é a prova daquilo que você não vê. No versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Amém? Olha que coisa interessante. Primeiro, o apóstolo, nós acreditamos que foi Paulo, ele começa declarando que a fé, ela é invisível. A fé é um firme fundamento das coisas que você espera, mas ela é a prova real daquilo que você não vê. Então, quando nós falamos de fé, nós não estamos falando de uma experiência natural, nós não estamos falando de algo palpável. Quando nós falamos de fé, amados, nós não estamos falando de esperança, de algo que foi prometido por alguém. Por exemplo, quando alguém fala que vai te dar alguma coisa e você acredita que aquela pessoa vai de fato te dar alguma coisa, isso não é fé. Por quê? Porque você acredita que aquela pessoa vai te dar, porque você confia na palavra daquela pessoa. Ou seja, você espera por algo que lhe foi prometido. Mas isso não é fé, é uma esperança de algo que te prometeram. Pode acontecer? Pode. Pode dar certo? Pode, mas também pode dar errado, né? O profeta Jeremias disse que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Então, quantas pessoas... Tá parecendo aquele chocalhozinho, né, de festa. Então, quantas pessoas, amados, muitas vezes na tua vida, né, te prometeu alguma coisa, fez você esperar por algo e na verdade nunca aconteceu. A minha filha outro dia me questionou: meu pai, fulana me prometeu um negócio de pelúcia e ela nunca me deu, meu pai. Aí eu falei: ô filha, deve ser que ela esqueceu. Não, mas ela disse que ia me dar. Aí ela falou: por que ela não vai mais na igreja? Aí eu falei: não sei. Mas criança é assim. E ela ficou com aquilo na cabeça: não, me prometeu, foi daquele jeito, tal. Eu falei: filha, acontece. Então, isso é você esperar de alguém que te fez uma promessa. Então você espera, você pode receber, também pode não receber. Agora, a fé é diferente. A fé é o firme fundamento, né? É uma garantia, é um título que você já é proprietário de algo que você não viu ainda. Isso é fé. É o título de propriedade. A fé se define, se resume desta forma: é um título de propriedade. O que é fé? É você ter uma convicção, uma certeza da parte de Deus, sabe? Que a vontade dele será realizada na sua vida. Isso é fé. Ah, irmão, mas eu tenho fé que a vontade de Deus vai ser realizada na minha vida, mas eu queria que fosse diferente. Aí já deixa de ser fé. Porque a fé é naquilo que ele é, naquilo que ele faz, naquilo que ele propõe e naquilo que é a vontade dele, não naquilo que é a minha vontade. Aí deixa de ser uma fé sobrenatural e passa a ser uma perspectiva humana. Então a fé é o título de propriedade, é o firme fundamento das coisas que você espera e é a prova daquilo que você não vê. Aí o que acontece? Muitas pessoas podem distorcer a palavra
né? Ou tentar moldar a palavra à sua vontade e dizer, olha, não, mas a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. E ela é a prova daquilo que eu não vejo. Então, eu espero que algo aconteça na minha vida, mas não aconteceu. O problema sempre é esse, irmão. É porque muitas vezes, esse esperar não é o esperar de Deus. Não é o esperar em Deus. É o esperar nas possibilidades humanas. É o esperar a proposta do emprego. Aí o crente vai para a reunião, para a igreja, chega lá e ele pede a Deus aquela promoção no trabalho, aquele emprego do sonho dele, ou aquele negócio que ele está investindo. E aí ele coloca Deus no bolo e começa a dizer, eu tenho fé que Deus vai me dar. Quando aquilo não acontece, ele se frustra. Não, irmão, mas a palavra está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a prova daquilo que eu espero. Mas esperar o quê e de quem? Não é esperar, não é você esperar algo no seu ponto de vista humano. É esperar algo relacionado ao que Deus prometeu. É esperar viver o reino dele. Por exemplo, Paulo disse, o reino de Deus não é... Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Agora eu vou usar a fé para reivindicar pela fé esses atributos de Deus na minha vida. Então eu vou entender e vou confessar essa palavra pela fé, que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Ou seja, o reino de Deus não está relacionado àquilo que eu posso ter ou posso não ter. Os prejuízos que eu posso ter na vida ou as vantagens que eu posso ter na vida. Isso é coisa da terra. Eu não posso me utilizar da fé para exigir isso da parte de Deus. Agora eu vou me utilizar da fé para entender que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Ou seja, se eu estiver na escassez ou eu estiver na bonança, independente disso, independente de qualquer coisa, eu estarei vivendo e esperando o socorro de Deus. Isso é fé. Como disse o profeta Abacuque 3, 17, 18, ele disse, ainda que a figueira não floresça, se você vai plantar alguma coisa, você vai esperar o quê? Colher. Não, eu vou plantar, eu espero colher. Beleza, mas ainda que essa figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o gado do curral seja levado, ainda que não veja nenhuma possibilidade de retorno naquilo que eu estou investindo, aí ele usa fé. Todavia eu não me alegro no retorno da figueira. Eu não me alegro no leite do gado. Eu não me alegro nas coisas da terra. Claro, isso vai trazer prazer? Sim. Vai trazer uma condição melhor na sua vida? Sim, mas a minha alegria não está nisso. Aí agora eu vou usar a fé para confessar que ainda que essas coisas me faltem, todavia eu me alegrarei no Senhor. E aí vem espera. Esperarei no Deus da minha salvação. Então a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, mas é a prova daquilo que você não vê. Todavia eu me alegrarei e esperarei no Deus da minha salvação. Mas não deu figo, não deu uva na vide, o gado foi levado, mas eu tenho alguém que eu confio que pode reverter todo esse processo. Eu tenho alguém que eu confio, que eu acredito, eu tenho fé e eu espero que ele vá, de alguma forma, mudar essa situação. Aí, de repente, você vai vendo as coisas fluindo na tua vida de forma diferente. Quantas pessoas aqui já fizeram algum tipo de plano e aquele plano não deu certo? Aí, de repente, você caminhou, surgiu outro que deu certo e foi até melhor. Então a nossa vida é isso, é feita de desafio, e o importante é a gente exercitar nossa mente para estar sempre feliz, grato a Deus, né? Olhando sempre para Ele, de que essas situações na vida, elas são passageiras. Nós vamos enfrentar o dia mal vem, mas já vem vencido. Por quê? Porque aquele que nos capacitou, nos estruturou, para que em todas as coisas nós sejamos mais do que
vencedores. Porque quando Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo tinha em mente a fé. Eu posso passar pelo dia mal, eu posso ser perseguido, eu posso enfrentar aí os apedrejamentos da vida, mas eu espero nele, eu confio nele. A minha esperança, a minha fé está naquele que irá me socorrer, me livrar desse dia mal. Aí no 6 ele diz, porque é necessário, há uma necessidade da nossa parte, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o abençoador. Estou lendo a parte B, né? E que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. A parte A diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário. Então, sem fé eu não posso agradar a Deus. Graça e paz, minhas ovelhinhas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ô irmão, nada é impossível para Deus. Tem uma coisa que é impossível para Deus: você agradar a Ele sem a fé. Não tem como você agradar a Deus se não for por meio da fé. Você não vê, mas você espera nele. Você não vê, mas você crê nele. Você não vê, mas você vive ele. Você não crê, mas ele fala com você. Ele ministra na tua mente. Ele te instrui. Queridos, até o ateu, aquele que se diz ateu, Deus fala com ele. Como, irmão? Mas ele é ateu, ele não crê em Deus. Quem não crê é ele. Mas o ele não crê não significa que Deus não exista. Sabe por quê? Porque este que se diz ateu, se denomina ateu, ele tem uma consciência. Então Deus fala com ele através da consciência. Ele não crê na divindade, ele não crê no Criador, ele crê na evolução natural, ele crê, sabe, na teoria do Big Bang. Tá, ele crê em tudo nisso, mas ele tem uma consciência que Deus mostra para ele o que é certo, o que é errado. Ele sabe o que é justo, porque Deus não precisa, para falar com o ser humano, de um modelo religioso, de uma fórmula, não. Deus, ele se relaciona com o ser racional. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, é a prova daquilo que você espera. Desde quando a tua esperança esteja sempre em Deus. Davi, no Salmo 23, no original, né? O sentido original é: o Senhor é o meu pastor, ele não falta comigo. Porque quando a gente lê o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, a gente já entra em contradição. Porque se eu falar hoje, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, sempre vai me faltar alguma coisa. Então Deus mentiu. Não, o Senhor é o meu pastor, ele não falta comigo, ele está em todo o tempo comigo. Porque o próprio texto que Davi cita essa frase, Davi vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E ele sabia muito bem o que era isso, porque quando ele citou esse salmo, ele estava passando justamente pelas perseguições, o rei Saul querendo matar, né? Toda aquela luta que Davi passou, a própria divisão no seu reino, adultério na sua casa. Então Davi enfrentou muitas situações. Davi era o queridinho de Deus. Davi era o queridinho de Deus. Davi era o amado de Deus. Deus dá testemunho acerca de Davi, que achou um coração segundo o coração dele. Havia uma sensibilidade em Davi, mesmo ele errando, mas ele reconhecia o erro dele. Mas mesmo ele sendo amado de Deus, ele passou pelos perrengues na vida. Então, não significa que as lutas e os perrengues que nós possamos enfrentar seja a ausência da presença de Deus, né? Ou do amor de Deus. Não é isso. Uma coisa é certa: pela fé ele te preparou para ser mais do que vencedor. Amém? Vamos continuar louvando ao Eterno pela fé?